Minha gente, vocês precisam entender onde essa história começa, porque o palco é fundamental. Não estamos falando de uma cidadezinha qualquer. Estamos falando de uma capital no Nordeste, daquelas onde o sol é forte, o mar é azul e a tradição é mais pesada que um cofre de banco, onde o dinheiro não só compra luxo, mas também silêncio e pedigree. Nesse cenário, entra Clara. Clara não era daqui. Ela veio de São Paulo, formada com louvor em administração, com aquele brilho no olho de quem acredita que a planilha e a ética andam de mãos dadas. E foi por isso mesmo que o Dr. Arnaldo a contratou. Dr. Arnaldo era o viúvo mais rico e mais triste da região. Ex-esposa dele, Dona Lúcia, tinha morrido há 6 meses, deixando um vazio imenso e, mais importante para o nosso enredo, deixando a Fundação Dominguinhos. Essa fundação era o xodó dela, dedicada a cuidar de crianças e idosos. Mas, como toda obra de caridade mantida por gente muito rica, ela servia a 2 propósitos. O bem social, sim, mas também o bem social. Deles, a lavagem de imagem, os eventos de gala e, sejamos francos, as deduções fiscais generosas. Quando o Dr. Arnaldo, ainda em luto, percebeu que a fundação estava mais para um clube de chá extravagante do que para uma entidade de ajuda real, ele bateu o pé. Ele queria resultado. E o resultado, ele sabia. Não viria das damas da sociedade que, até então, comandavam tudo na base do feeling e da vaidade. Ele ligou para uma consultoria de fora e pediu a melhor. E a melhor era Clara. Vejam bem, a chegada de Clara na cidade foi como jogar um balde de água gelada no meio de um churrasco animado. Ela não era uma das nossas. Não tinha sobrenome duplo nem sangue azul. Ela era uma técnica, uma forasteira. E isso, nesse ambiente, era pior que ter lepra. O escritório dela ficava no prédio principal da fundação. Um casarão antigo e imponente, com piso de mármore e lustres de cristal. O cheiro de cera e de dinheiro velho pairava no ar. Clara, com seus terninhos discretos e sua postura reta, parecia um ponto de exclamação no meio de um monte de parênteses. O primeiro encontro com um conselho da fundação foi épico. Eu estava lá, de longe, claro, mas a fofoca correu mais rápido que notícia de WhatsApp. À frente do pelotão das socialites estava Dona Solange Vasconcelos. Pensem numa mulher que nasceu de salto e que acha que a caridade é um acessório de moda. Solange era a rainha não oficial da sociedade. Ela controlava as listas de convidados, os buffets e, o que mais interessava, as decisões de investimento da fundação. Ao lado dela estava Verônica Moura, mais jovem, mais cruel e especialista em sorrisos falsos que pareciam feitos de porcelana. Assim que Clara apresentou o plano de reestruturação, que o incluía cortar 70% das despesas com eventos e direcionar o dinheiro para a reforma do asilo caindo aos pedaços, o inferno se abriu. Minha querida Clara, começou Dona Solange, com aquela voz melíflua que esconde um punhal de gelo. Nós apreciamos sua energia, mas a Fundação Dominguinhos sempre valorizou a visibilidade. Como vamos arrecadar fundos se não oferecermos eventos de alto nível? Onde está o glamour? Clara, que não era boba nem nada, pegou o microfone e olhou diretamente nos olhos de Solange. Dona Solange, o glamour da fundação, a partir de agora, estará na dignidade das crianças que alimentamos e dos idosos que cuidamos. Não na taça de champanhe que servimos. No último trimestre, gastamos mais com arranjos florais para o baile da primavera do que com medicamentos para o abrigo. Isso não é caridade. É festa com dinheiro dedutível. Um silêncio pesado caiu na sala. Verônica, a mais rápida, interveio tentando diminuir Clara. Acho que a senhorita não entende a dinâmica local. Clara, aqui, as coisas funcionam na base da confiança, dos laços. Não se trata só de números frios de São Paulo, os números não são frios, Verônica, respondeu Clara. Calma! Eles mostram que R$ 400 mil sumiram em serviços de consultoria no ano passado. Isso se chama desvio, não dinâmica local. Vê se pode. A reunião terminou com as socialites bufando e Clara com a certeza de que tinha acabado de declarar guerra a todo o vezes creme de la creme da cidade. E a guerra começou de verdade. Nos dias seguintes, Clara sentiu o peso da exclusão social.
Ela almoçava sozinha, os funcionários mais antigos da fundação, que eram ligados às famílias ricas, a tratavam com uma mistura de medo e desprezo. Se ela passava no corredor, as conversas paravam. O telefone do Dr. Arnaldo tocava sem parar. Solange e Verônica se revezavam nas ligações, chorando, manipulando, dizendo que Clara era grosseira, que ela estava destruindo a reputação da fundação e, ou pior do tudo, que ela estava desrespeitando a memória da falecida Dona Lúcia. Dr. Arnaldo, porém, tinha uma coisa que faltava a muitos: dignidade e cansaço. Ele estava cansado de ver o nome da esposa ser usado para festas. Ele confiava em Clara. Clara, ele disse a ela um dia, com a voz rouca, você está fazendo o que precisa ser feito. Eles vão espernear, mas eu sou o único que assina os cheques. Continue limpando a casa. Se eles te atacarem, venha a mim. Essa blindagem do Dr. Arnaldo deu a Clara a coragem para ir mais fundo. Ela começou a auditar os contratos antigos. E, minha gente, o que ela achou não era só irregularidade, era pilhagem organizada. Havia contratos superfaturados com empresas de pais e maridos das próprias socialites. O fornecimento de alimentos para a creche, por exemplo, era feito por uma distribuidora pertencente ao cunhado de Dona Solange. E o preço era o dobro do mercado. O dinheiro que deveria comprar material escolar estava pagando juros altos, empréstimos pessoais disfarçados de adiantamentos de despesas. Clara, na sua fé inabalável nos processos, documentou tudo, sem exceção. Ela sabia que precisava de provas irrefutáveis para não ser derrubada por uma simples mentira ou fofoca. O tempo foi passando e a tensão escalava. O ápice dessa rivalidade estava marcado para o jantar de Natal da Fundação, que era o evento social mais importante do ano. Traditionally, era onde os grandes doadores faziam seus anúncios e onde as socialites desfilavam seus vestidos mais caros. Este ano, porém, o clima seria diferente. Clara tinha reduzido o orçamento do jantar drasticamente. Não haveria orquestra de renome, nem lagosta, nem vinho importado caríssimo. Seria um evento elegante, sim, mas focado nos resultados da fundação, não na ostentação. Dona Solange estava furiosa. Ela considerava o jantar a sua obra-prima anual. Aquela forasteira está transformando nosso evento em uma quermesse, ela reclamou para Verônica, enquanto tomava um café caríssimo na varanda de Solange. Precisamos pará-la. Ela está mexendo com o nosso modo de vida e com o nosso dinheiro, Solange. Não se esqueça, Verônica emendou, batendo o dedo na mesa. Desde que ela chegou, meu marido teve que vender aquele apartamento na praia só para cobrir uns buracos. Aquela mulher tem que sumir. Elas tentaram de tudo. Espalharam boatos de que Clara tinha um caso com o Dr. Arnaldo, mentira deslavada. Ele estava velho demais para esse tipo de fofoca. Disseram que ela estava desviando dinheiro para comprar sapatos de grife em São Paulo. Outra mentira. Clara era a pessoa mais econômica do planeta, mas as mentiras não grudavam, porque Clara vivia uma vida limpa e dedicada ao trabalho. A pressão era tanta que às vezes Clara se pegava pensando em desistir. A solidão era esmagadora. Ela estava lutando contra um sistema inteiro, contra anos de jeitinho e arrogância. Mas então, ela olhava para as fotos das crianças da creche, ou recebia um sorriso agradecido de um idoso, e a força voltava. Ela estava ali por uma causa, não por status. Faltava exatamente uma semana para o jantar de Natal. A lista de convidados estava fechada. O menu sim, mas delicioso, aprovado, e o discurso de Clara revisado 20 vezes. Ela ia apresentar os dados, mostrar o quanto o dinheiro estava sendo melhor utilizado. E, sem citar nomes, ia expor o descalabro financeiro do passado. Ela faria isso com elegância, mas com firmeza. Naquela terça-feira, Clara ficou até tarde no escritório. A cidade estava quente, a noite abafada. Ela estava organizando a papelada dos últimos contratos de reforma, quando ouviu um pequeno ploque-vezes na porta do seu escritório. Era tarde. O prédio estava praticamente vazio. Ela se levantou, meio assustada. Olhou pelo olho mágico, mas não viu ninguém. Abriu a porta lentamente. No chão, havia um envelope. Não era um envelope de correspondência comum. Era pesado, feito de papel linho, sem remetente, o selo apagado. O envelope era caro, mas parecia ter sido manuseado por alguém nervoso. Clara pegou o envelope. Estava lacrado com cera vermelha. Um detalhe antiquado e dramático. Ela sentiu um arrepio na espinha.
Isso não era uma carta de doação. Era outra coisa. Ela voltou para a mesa, a respiração acelerada. Rasgou o lacre, sentindo o cheiro de papel antigo. Dentro havia várias páginas datilografadas, sem assinatura e anexado um pequeno pendrive. O título da primeira página estava em caixa alta. O livro negro da elite do Nordeste. Verdades que o mármore não conta. Clara começou a ler, e a cada parágrafo, o ar parecia rarear em seu escritório. A carta anônima não falava apenas sobre a Fundação Dominguinhos. A fundação era só a ponta do iceberg. O autor, ou autora menos da carta, parecia ter acesso a informações privilegiadas, coisas que a polícia, se soubesse, teria um trabalho imenso. A carta detalhava, com datas e valores, o histórico completo de corrupção das famílias mais tradicionais da cidade. Não eram apenas pequenos desvios, eram esquemas complexos envolvendo terrenos, licitações municipais e lavagem de dinheiro. A carta se concentrava em detalhes incômodos sobre as vidas pessoais e profissionais de Dona Solange Vasconcelos e Verônica Moura. O texto narrava, com precisão cirúrgica, como Solange e seu falecido marido tinham adquirido as terras que hoje valiam milhões, através de uma manobra ilegal que desapropriou pequenos agricultores. Falava de um caso de suborno envolvendo a construção de um hospital público, 10 anos antes, que foi abafado com a ajuda de um político poderoso. Sobre Verônica, a história era ainda mais suja. A carta revelava que o casamento de fachada dela com o empresário Bemzu Cededo era uma farsa. A fortuna da família Moura, na verdade, tinha sido construída sobre uma fraude de seguros que levou à falência uma cooperativa inteira de pescadores. E o mais chocante, o pendrive, segundo a carta, continha cópias de documentos bancários e gravações telefônicas que provavam tudo. Clara sentiu as mãos tremerem. Aquilo não era fofoca. Ira Dynamite Social era a verdade por trás do verniz de caridade e elegância. Minha Nossa Senhora, ela murmurou, encostando-se na cadeira. A carta terminava com uma frase direta. Use isso, não para o mal, mas para a justiça. Essas mulheres não têm limites. Você precisa de munição pesada para sobreviver ao Natal. A verdade é a única arma que elas temem. Que Deus te guie. Clara ficou ali, no escuro, com o peso daquele segredo nas mãos. Ela tinha sido contratada para limpar a contabilidade de uma fundação. E agora estava segurando a chave para desmantelar o poder de toda a elite local. A escolha era avassaladora. Ela poderia usar essa informação para destruir Solange e Verônica, garantindo que elas jamais voltassem a tocar na Fundação Dominguinhos. Seria um golpe de misericórdia, a vingança perfeita pela humilhação que sofreu. Mas Clara era uma mulher de fé e de princípios. Destruição não era o seu caminho. A sua missão era proteger a Fundação Dominguinho. E agora, ela tinha que descobrir como usar essa arma poderosa sem se sujar na lama que ela prometeu limpar. O jantar de Natal não seria mais um simples evento social. Seria o campo de batalha final. E Clara tinha acabado de receber o seu arsenal. Ela pegou o pendrive, conectou ao computador e começou a vasculhar os arquivos. O que ela viu ali confirmou o teor da carta. Provas, datas, nomes de laranjas, depósitos em contas no exterior. O passado negro das mulheres ricas estava exposto e caberia a Clara decidir o que fazer com essa bomba-relógio antes que a ceia de Natal fosse servida. A noite seria longa. E o jogo, minha gente, tinha acabado de mudar completamente. O cheiro de pólvora já pairava no ar daquela cidade quente. E o relógio da contagem regressiva para o jantar de gala estava correndo. Ela precisava de um plano, e precisava dele rápido. Um plano digno, que honrasse a fundação e que não a tornasse igual àqueles que ela estava combatendo. A integridade seria seu escudo, mas a informação seria sua espada. E o Nordeste estava prestes a ver uma faxina social de proporções históricas. Aquele envelope, minha gente, pesava mais que 1 tonelada de mármore. Pense na cena Clara, sozinha, no meio da noite, com o segredo de uma cidade inteira nas mãos. Ela se sentia como se tivesse tropeçado num ninho de cascavéis. Ela passou a madrugada debruçada sobre a tela, analisando as planilhas e escutando os áudios no pendrive. Eram conversas rápidas, cifradas,
mas inegavelmente comprometedoras. Não era só a Fundação Dominguinhos que estava suja. Era a base de toda a fortuna de Solange e Verônica. O sol nasceu no Nordeste forte e quente, e encontrou Clara exausta, mas com a mente mais clara do que nunca. A primeira coisa que ela pensou foi: eu vou ligar para a polícia. Eu vou ligar para a imprensa. Mas espera lá. Essa cidade tem donos. O autor da carta anônima tinha razão. Se ela simplesmente entregasse as provas, o que aconteceria? No máximo, um escândalo de manchete que seria abafado por advogados caríssimos em 48 horas. Eles diriam que as gravações eram falsas, que os documentos eram forjados, e Clara, a forasteira, seria acusada de chantagem e difamação. Ela seria esmagada, e a fundação ficaria vulnerável. Não. A luta dela não era para prender ninguém. Isso era trabalho da justiça. A luta dela era para garantir que a Fundação Dominguinhos tivesse um futuro limpo e digno. Clara se levantou, foi tomar um banho frio e orou. Ela precisava de sabedoria para usar aquela informação como escudo, e não como arma de destruição pessoal. Ela não queria descer ao nível deles. O objetivo é a fundação. Ela repetia para si mesma. Tudo que for além disso é vaidade ou vingança. Ela bolou uma estratégia de 3 passos. O confidente chocado. O primeiro passo era envolver o Dr. Arnaldo, mas com cautela. Ele era o único poder acima dela, e ele precisava estar preparado para a tempestade. Na manhã seguinte, Clara pediu uma reunião de emergência. Ela não mencionou a carta anônima nem o pendrive. Ela levou para a mesa dele um dossiê, compilado por ela mesma, com os dados internos da fundação que já estavam no computador dela. Dr. Arnaldo, ela começou fechando a porta de mogno do escritório dele. Eu encontrei mais do que desvio. Encontrei um padrão. Ela mostrou a ele o contrato superfaturado de alimentos ligado ao cunhado de Solange. Ela mostrou o empréstimo disfarçado de Verônica. E então, ela fez a jogada. Eu cruzei esses dados, doutor, com informações públicas de registro de empresas e licitações antigas. O padrão de superfaturamento, de uso de laranjas e de enriquecimento ilícito através de obras de caridade não começou com a Fundação Dominguinhos. Ele é o vezes modus operandi dessas famílias há mais de uma década. Dr. Arnaldo, um homem de 70 anos acostumado a ver o mundo através da cortina do dinheiro, empalideceu. Ele sabia que a alta sociedade tinha seus podres, mas ele não imaginava a profundidade da sujeira. Clara, você está me dizendo que elas não só roubaram a fundação, como usaram o nome da Lúcia para cobertar crimes maiores? A voz dele estava embargada. Eu tô dizendo, doutor, que se eu apresentar esses documentos na próxima reunião do conselho, elas vão tentar me destruir. Vão dizer que estou forjando provas, que estou tentando tomar o poder. E elas têm poder de fogo now saying again. Elas têm amigos no judiciário e na imprensa. Clara não disse: eu tenho provas irrefutáveis dos crimes delas fora daqui. Ela disse: nós precisamos de um plano de defesa. Dr. Arnaldo bateu a mão na mesa. Eu confio em você, Clara. O que você sugere? Eu sugiro que no jantar de Natal, que é o ápice da visibilidade delas, o senhor as confronte. Não com o objetivo de prendê-las, mas com o objetivo de forçar a renúncia delas do conselho. Sei e lá sai home, a fundação estará segura. E se elas se recusarem? Clara respirou fundo. Essa era a hora de usar o seu trunfo, sem revelá-lo totalmente. Se elas se recusarem, Dr. Arnaldo, eu terei que tomar medidas que garantirão que a história delas não seja apenas sobre a Fundação Dominguinhos. Eu tenho informações que, se tornadas públicas, farão com que a reputação delas desmorone completamente. Reputação que, para elas, vale mais que qualquer conta bancária. Ela não mentiu, apenas deixou a ameaça no ar. Doutor, Arnaldo olhou para ela, entendendo a gravidade. Ele viu em Clara não só uma administradora, mas uma estrategista com princípios. Faça o que for necessário, Clara. Proteja a fundação. Eu te dou carta branca. Eu só quero paz e a memória de Lúcia honrada. Com o apoio do Dr. Arnaldo, Clara sentiu o peso diminuir um pouco. Ela não estava sozinha. O plano de contingência. Os dias seguintes foram de preparação intensa. O jantar de Natal estava a 3 dias. Clara sabia que a informação que ela tinha era um asterisk seguro do vida asterisk. Ela precisava garantir que, se algo acontecesse a ela, as provas não sumissem. Ela copiou todo o conteúdo do pendrive anônimo para 3 lugares.
uma conta criptografada na nuvem com acesso liberado via timer. Se ela não fizesse o login diário, e 2 outros pendrives físicos, selados e escondidos, ela deixou no cofre do Dr. Arnaldo, com instruções claras: abrir somente se eu for demitida, ou se algo grave acontecer comigo. O outro, ela deu para uma amiga de confiança em São Paulo, com o mesmo protocolo. O plano era claro: usar a ameaça de exposição dos grandes crimes, lavagem, fraude de seguros, suborno político como alavanca para resolver o pequeno problema, o roubo da fundação. Ela não precisava destruir a vida delas, apenas neutralizar o poder delas sobre a caridade. A última cartada das socialites. Enquanto Clara preparava seu arsenal, Solange e Verônica não estavam paradas. Elas sentiram o cheiro de perigo. A ausência de medo nos olhos de Clara, depois de tantas tentativas de humilhação, as estava deixando nervosas. Ela está aprontando alguma coisa, disse Solange, roendo as unhas, coisa que ela só fazia quando estava realmente desesperada. O Dr. Arnaldo está frio. Ele nem me atendeu mais. Aquela mulher o envenenou. Elas decidiram que a melhor defesa era um ataque preventivo e espetacular. O jantar de Natal tinha que ser um fiasco, e a culpa cairia em Clara. Na véspera do evento, os telefonemas começaram. Primeiro, o buffet de luxo, que havia sido contratado por Clara, um fornecedor novo e honesto. Ligou cancelando o serviço. Desculpe, senhora Clara, mas tivemos um problema de logística gravíssimo. Não poderemos atender ao evento. Clara não era boba. Ela ligou para o dono do buffet. Olha, não minta pra mim. Sei que a dona Solange ligou. Ela deve ter te ameaçado de nunca mais te contratar para festa nenhuma na cidade. O homem, acovardado, confessou. Ela disse que se eu servisse seu jantar pobre, eu perderia toda a clientela de elite. Sinto muito. Clara, no entanto, tinha previsto a sabotagem. Ela tinha um plano B, ou melhor, um plano C, D e E. Ela não estava em São Paulo à toa. Ela tinha um contato em uma cooperativa de pequenos agricultores da região, que fornecia produtos orgânicos de altíssima qualidade. Em poucas horas, o cardápio mudou. Saiu o filé mignon e entrou a carne de sol com nata e baião de 2 gourmet. Saiu o champanhe caro e entraram sucos regionais e vinhos brasileiros honestos. O jantar não seria luxuoso, mas seria autêntico, delicioso e, o mais importante, totalmente livre da influência das socialites. A segunda sabotagem veio com o som. O técnico de som, que estava encarregado de montar o sistema de áudio para os discursos, sumiu. Desligou o celular e evaporou. Verônica, que tinha orquestrado essa parte, sorriu. Sem microfone, sem discurso. A forasteira vai ter que gritar os números dela. Clara, no entanto, tinha um plano B para o som também. Ela ligou para a igreja da comunidade que a fundação apoiava. O padre pode me emprestar o sistema de som portátil que vocês usam para as missas campais? O padre, que admirava a honestidade de Clara, prontamente cedeu o equipamento. O som seria simples, mas funcionaria. A tensão era palpável. Solange e Verônica estavam confiantes de que, mesmo que o jantar acontecesse, ele seria ridículo, desmoralizando Clara perante os doadores. Ela acha que pode nos vencer com um baião de 2, Solange zombou para Verônica, ajustando seu colar de esmeraldas. Hoje à noite ela vai ser humilhada publicamente. E amanhã ela estará de volta a São Paulo, cheia de poeira. Elas não sabiam que Clara tinha muito mais do que baião de 2 na manga. Ela tinha a verdade. O teatro está montado. Chegou a noite do jantar de Natal. O salão principal da Fundação Dominguinho, geralmente sufocado pelo excesso de flores e ostentação, estava elegantemente cinza. Havia menos mesas, mas mais calor. A decoração era focada em artesanato local e nas crianças que a fundação ajudava. Não havia brilho forçado, havia dignidade. Os convidados começaram a chegar. Os doadores mais antigos e honestos, sim, havia alguns ficaram agradavelmente surpresos com a mudança. Os bajuladores e os curiosos, por outro lado, cochichavam sobre a pobreza do evento. Dona Solange Vasconcelos chegou. Ela estava usando um vestido vermelho que parecia ter custado o orçamento anual de uma pequena cidade. Sua entrada era calculada para paralisar o salão. Ela parecia uma rainha marchando para a coroação, e não para um jantar de caridade. Verônica Moura veio logo atrás.
vestida de prata cintilante, com um sorriso de porcelana fixo no rosto. Elas trocaram olhares de triunfo, pensando: ainda somos as donas da festa. Clara as observava da entrada, vestida em um elegante vestido azul marinho, discreto e profissional. Ela não estava ali para competir em moda, mas em integridade. Oh, Dr. Arnaldo, que estava ao lado de Clara, parecia nervoso, mas determinado. Ele apertou a mão dela discretamente. Coragem, ele sussurrou. O clima era pesado, elétrico. A multidão se dividia em dois grupos. Aqueles que apoiavam Solange a tradição e o dinheiro velho, e Equesquill torciam por Clara a mudança e a ética. O jantar transcorreu sob o barulho dos cochichos. O baião de dois fez sucesso, para o desgosto de Solange, que mal tocou na comida. Ela estava focada no momento do discurso. Finalmente, Dr. Arnaldo se levantou. Ele agradeceu a presença de todos e falou sobre a memória de Dona Lúcia. Seu discurso foi breve e melancólico. E então, ele chamou Clara ao palco. Agora, disse Arnaldo, olhando Solange e Verônica nos olhos, eu quero apresentar a vocês a pessoa que está garantindo o futuro desta fundação com transparência e dedicação, a nossa diretora executiva, Clara. Clara subiu ao palco improvisado, onde estava o humilde sistema de som emprestado da igreja. Ela pegou o microfone. O silêncio caiu. Seu discurso começou focado nos resultados. Boa noite a todos. Eu não tô aqui para falar de glamour, mas para falar de propósito. Há um ano, se o dinheiro da fundação fosse uma árvore, ela estaria dando frutos podres. Hoje, essa árvore está saudável e os frutos estão chegando a quem realmente precisa. Ela apresentou slides simples, mostrando o antes e o depois das reformas na creche e no asilo. Ela exibiu gráficos limpos, provando que a redução de 70% nos gastos de eventos resultou em um aumento de 150% na compra de suprimentos médicos e alimento. A cada slide, o rosto de Solange ficava mais vermelho. Ela estava perdendo a narrativa. E agora Clara disse, baixando um pouco a voz, mas mantendo a firmeza: eu preciso falar sobre o futuro e a integridade. A Fundação Dominguinhos tem que ser um farol de honestidade. Não podemos permitir que a vaidade e o interesse pessoal ofusquem a nossa missão. Solange não aguentou. Ela se levantou bruscamente da mesa, interrompendo Clara, o que era um ato de extrema grosseria social. Chega, Clara. A voz de Solange ecoou no salão. Nós entendemos a sua obsessão por planilhas. Mas o que você chama de vaidade, nós chamamos de networking. Você não tem o direito de insinuar que as pessoas que dedicaram suas vidas a esta fundação são desonestas. Verônica se levantou, completando o ataque. Dr. Arnaldo, esta mulher é uma ditadora. Ela está destruindo a tradição e afastando os grandes doadores. Ela deve ser demitida imediatamente. O salão se dividiu em murmúrios altos. O momento da verdade tinha chegado. Clara olhou para Solange e Verônica. Ela não gritou. Ela não perdeu a calma. Ela fez exatamente o que havia planejado. Dona Solange, Verônica, Clara disse, a voz amplificada pelo microfone da igreja, surpreendentemente claro: eu não insinuei nada. Eu apresentei fatos sobre o uso dos recursos da fundação. Ela fez uma pausa dramática. Olhou para o Dr. Arnaldo, que assentiu levemente. No entanto, Clara continuou. Já que vocês insistem em questionar minha integridade e a minha permanência aqui, eu serei mais direta. Clara tirou do bolso interno do seu blazer um envelope. Não um envelope anônimo, mas um envelope simples, lacrado com o timbre da fundação. Eu tenho aqui, ela disse, levantando o envelope para que todos vissem, o relatório final da auditoria que realizei sobre os contratos dos últimos 5 anos. Este relatório detalha a participação de membros do conselho em empresas que receberam contrato superfaturado. Ele prova que houve desvio de finalidade, conflito de interesses e, em alguns casos, fraude direta contra esta entidade de caridade. Ela colocou o envelope sobre o púlpito, sem abri-lo. Eu não vou rumir-los publicamente expondo os detalhes dos seus crimes contra esta fundação, mas eu vou lhes dar uma escolha, aqui e agora, na frente de todos os doadores. O silêncio era tão denso que dava para ouvir a respiração de Solange. Ela estava tremendo, mas ainda arrogante. Que escolha, forasteira?
Solange sibilou. Clara sorriu, mas era um sorriso de aço. A escolha é esta. O Dr. Arnaldo e eu aceitamos a renúncia imediata de vocês do Conselho da Fundação Dominguinhos a partir desta noite. Vocês se afastam, e este relatório é arquivado, e a Fundação segue em frente. Focada em sua missão, ela olhou diretamente nos olhos de Solange, e sua voz se tornou um sussurro poderoso. Ou, vocês se recusam a renunciar, e nesse caso, eu não apresentarei apenas o que vocês fizeram com o dinheiro da caridade. Eu apresentarei o padrão de comportamento. Eu apresentarei provas de que a história de Solange Vasconcelos e Verônica Moura não é apenas de superfaturamento de flores para festas, mas sim de fraudes muito mais antigas e muito mais graves, que envolvem inclusive licitações públicas e a ruína de pequenos empresários. A ameaça era clara. Clara não precisava citar a carta anônima ou o pendrive. O medo nos olhos de Solange e Verônica dizia tudo. Elas sabiam que Clara havia encontrado algo muito maior. Algo que ia além da fundação. Algo que poderia nivelar a cadeia e o que era pior para elas, destruir o status social que tanto prezavam. Verônica perdeu a cor. Ela se lembrou da fraude de seguros que ela pensava estar enterrada há anos. Solange sentiu o peso do suborno do hospital. A forasteira tinha encontrado a linha que elas juravam ser invisível. Clara não era uma criminosa, mas ela era uma estrategista. Ela estava usando a verdade delas contra elas mesmas. A decisão é de vocês, Clara concluiu, apontando para o envelope no púlpito. Vocês podem continuar a manchar o nome da caridade ou podem sair discretamente e preservar o que resta de sua reputação. O jantar de Natal precisa de doadores com corações limpos. O salão inteiro observava, sem saber exatamente o que Clara sabia, mas entendendo perfeitamente o poder daquele momento. Doutor, Arnaldo estava tenso, mas orgulhoso da coragem de sua diretora. Solange e Verônica estavam encurraladas. Se elas lutassem, Clara liberaria a bomba-relógio. Se elas fugissem, elas perderiam a fundação, mas salvariam seus impérios de mentiras. O silêncio era insuportável. Durou o que pareceu ser 1 hora. Mas foram apenas 10 segundos. Solange, a rainha destronada, foi a primeira a ceder. Não por dignidade, mas por puro terror. Ela olhou para o marido, que estava pálido. Ela não podia arriscar que a história das terras viesse à tona. Com um movimento brusco, Solange pegou sua bolsa de grife e, sem dizer uma palavra, sem olhar para Clara, marchou para fora do salão. A porta de carvalho bateu atrás dela com um som seco, como um tiro de misericórdia. Verônica, vendo a líder cair, não teve escolha. Sua arrogância se transformou em desespero. Ela deu um sorriso forçado, falso como sempre, mas desta vez, visivelmente trêmulo. A nossa contribuição para o conselho chegou ao fim. Ela murmurou, a voz quase inaudível, e seguiu Solange, desaparecendo na noite. Um burburinho, e em seguida, uma salva de palmas explodiram no salão. A maioria dos doadores honestos sabia que a fundação tinha sido libertada de um peso imenso. Clara, vitoriosa, mas exausta, pegou o microfone novamente. Obrigada, ela disse com a voz firme. Agora que o nosso conselho está focado na missão, podemos seguir com o nosso evento. O futuro da Fundação Dominguinhos começa agora. E eu garanto a vocês, este será o Natal mais honesto que esta cidade já viu. O jantar de Natal seguiu, mas o clima tinha mudado completamente. A forasteira não só sobreviveu ao ataque das socialites, como as desarmou em público, usando a integridade como seu maior trunfo. Ela não precisou se sujar na lama do passado delas. Apenas mostrou que estava disposta a cavar. Clara sabia, no entanto, que a batalha de hoje estava ganha, mas a guerra de amanhã estava apenas começando. Solange e Verônica não eram mulheres que aceitavam a derrota. Elas tinham sido humilhadas em público. E na sociedade nordestina, a honra, mesmo que falsa, é tudo. A carta anônima tinha mudado o jogo, sim, mas agora Clara tinha um problema novo. O autor da carta. Quem era essa pessoa que a ajudou? E por que o fizeram? Era imaliado ou alguém que a usaria para seus próprios fins? Enquanto os doadores faziam seus cheques e, impressionantemente, os valores eram maiores que nos anos anteriores. Pois a confiança havia sido restaurada, Clara sentiu um calafrio, apesar do calor da noite.
Ela estava em um novo patamar de perigo. O jogo de poder tinha ficado muito mais arriscado. Ela tinha as provas mais sujas da elite guardadas. E isso a tornava o alvo principal. Não só das socialites, mas talvez de quem mais estivesse envolvido nos esquemas antigos. A faxina na fundação estava completa, mas a faxina na cidade, essa história estava apenas começando a se desenrolar. O que viria depois do silêncio ensurdecedor da derrota de Solange e Verônica seria a retaliação, e Clara sabia que a retaliação dela seria cruel e sem limites. Ela precisava estar pronta para a próxima fase do jogo, onde a ética seria testada ao extremo. Ela tinha ganhado a primeira batalha, mas precisava garantir que a vitória fosse permanente e que sua vida não fosse destruída no processo. O Nordeste estava acordado e o bicho ia pegar. E o Dr. Arnaldo, olhando para a nova força de Clara, percebeu que havia contratado não apenas uma administradora, mas uma guerreira. Minha gente, vocês viram a cena. O silêncio que se seguiu àquela porta batendo foi a coisa mais barulhenta que já se ouviu naquele salão. Solange Vasconcelos e Verônica Moura, as rainhas da cidade, tinham saído pela porta dos fundos, escorraçadas não por fofoca, mas pela ameaça da verdade. E a verdade, naquele momento, tinha o rosto calmo de Clara. O Dr. Arnaldo se levantou, visivelmente emocionado. Ele não precisou dizer nada. O alívio dele era a resposta que Clara precisava. Ele pegou o microfone, que ainda estava nas mãos dela. Peço desculpas a todos pela interrupção, ele disse, com a voz embargada. Mas o que vocês acabaram de testemunhar é o preço da honestidade. A Fundação Dominguinhos está de luto por ter sido mal utilizada, mas celebra o seu renascimento. Eu garanto a todos. A partir de hoje, cada centavo doado será usado para o bem, e não para o luxo. Quem quiser somar, é bem-vindo. Quem quiser subtrair, tá liberado. E foi aí que a coisa virou de vez. Aquil Genter, que era para ser a humilhação de Clara, se tornou a sua consagração. Os doadores mais antigos, gente séria que estava cansada de ver seus cheques sumirem em festas sem lavanterão. Um empresário do setor de construção, conhecido pela sua discrição, pegou o microfone. Eu venho doando para esta fundação há 15 anos, em memória de meus pais, disse. E nos últimos 5 anos, eu doei por obrigação, sabendo que o dinheiro ia para o ralo. A partir de hoje, vendo o trabalho da doutora Clara, eu dobro a minha doação anual. E desafio todos os presentes a fazerem o mesmo. Foi uma avalanche de compromissos. O Baião de 2 e a integridade de Clara tinham feito mais pela arrecadação do que 10 bailes de gala de Solange. Clara ficou ali, recebendo apertos de mão, mas a mente dela estava longe, focada em 2 perguntas. O que fazer com a dinamite que ela tinha nas mãos? E quem era o anjo ou demônio que lhe havia enviado a carta anônima? O rastro do anônimo. A festa se esvaziou por volta da meia-noite. Clara e Dr. Arnaldo ficaram sozinhos no salão, olhando para os restos de um jantar que entraria para a história da cidade. Você foi brilhante, Clara, disse Arnaldo, parecendo 10 anos mais jovem. Você as venceu com a verdade, mas sem se rebaixar à fofoca. Doutor? Clara respondeu. Séria. Nós ganhamos a fundação de volta. Mas o que eu usei para isso não foi todo meu. Eu preciso falar sobre a fonte. Clara contou a ele sobre a carta anônima e o pendrive. Ela explicou que o dossiê que ela havia apresentado publicamente era apenas a ponta do iceberg, focando apenas nos crimes internos da fundação, mas que ela tinha provas de crimes muito maiores, que envolviam Solange e Verônica fora dali. Eu não usei a informação sua, ela explicou, mas a ameaça dela foi o nosso escudo. E agora, as provas estão no seu cofre, sob a condição de seguro de vida. Dr. Arnaldo ficou em choque. Ele admirava ainda mais a ética de Clara. Ela tinha a chance de destruir as inimigas, mas escolheu a justiça para a fundação. Você fez a coisa certa, minha filha. Manteremos esse segredo até onde for necessário. Mas quem faria isso? Quem teria acesso a tanta sujeira? Clara não tinha a resposta. Ela se aproximou do púlpito para pegar suas anotações. Foi quando ela viu, atrás do púlpito, colado discretamente com um pedacinho de fita adesiva, havia um pequeno cartão de visita. Não era de Solange ou Verônica. Era um cartão de uma empresa de serviços de limpeza e manutenção. No verso do cartão, escrito à mão com uma letra fina e elegante, havia apenas uma frase e uma inicial. Lúcia não merecia.
S. Clara sentiu um arrepio. Lúcia era a esposa falecida do Dr. Arnaldo, a fundadora. E S. não era Solange, a socialite. Não fazia sentido. S. Clara pensou em todas as pessoas que tinham acesso ao prédio. Funcionários antigos, gente da confiança de Lúcia. Então ela se lembrou de uma figura discreta que sempre estava limpando o casarão da fundação. Uma senhora mais velha, sempre com um lenço na cabeça, que a tratava com um respeito silencioso. Uma mulher que parecia invisível para as socialites, mas que via tudo. No dia seguinte, Clara fez uma busca discreta nos registros de funcionários. A faxineira mais antiga da fundação, que trabalhava para Dona Lúcia há 20 anos, se chamava Sebastiana. Clara não a confrontou. Ela entendeu o recado. Sebastiana, ou S., tinha trabalhado na sombra, vendo a corrupção corroer a obra de caridade de sua amada patroa. Ela não tinha poder, mas tinha acesso aos documentos descartados, aos áudios gravados por acidente, aos segredos que as ricas deixavam espalhados. A Sebastiana, a faxineira, era a guardiã silenciosa da honra de Dona Lúcia. Ela usou Clara, a forasteira de fora, como a espada que ela, na sua posição humilde, jamais poderia empunhar. Clara guardou o cartão. Ela sabia que tinha uma aliada invisível na luta pela dignidade da fundação. A retaliação silenciosa. O Natal passou, mas a cidade não esqueceu o jantar. Solange e Verônica tentaram reagir. Primeiro, veio a campanha de difamação na imprensa local. Jornais pequenos e blogs pagos começaram a publicar artigos dizendo que Clara era uma chantagista de São Paulo e que Dr. Arnaldo estava senil, sendo manipulado pela jovem executiva. Clara e Arnaldo não responderam diretamente. Eles responderam com fatos. A Fundação Dominguinhos publicou um relatório de transparência total, detalhando cada centavo gasto desde a chegada de Clara. Eles anunciaram a criação de um novo Conselho Fiscal, composto pelos doadores honestos que se levantaram no jantar de Natal. A segunda tentativa de retaliação veio através de um processo judicial. Solange e Verônica, através de seus advogados, entraram com uma ação de calúnia e difamação, alegando que Clara havia inventado as fraudes para forçá-las a sair. Este foi o momento que Clara temeu. A corte local era influenciada pelos amigos de Solange. No entanto, o Dr. Arnaldo estava preparado. Ele chamou o advogado mais sério e apolítico que ele conhecia e deu a ele instruções claras. Se elas avançarem, use o que for necessário para provar que a ameaça de Clara era real. O advogado, um homem de poucas palavras, marcou uma reunião privada com os advogados de Solange e Verônica. Ele não falou sobre a fundação. Ele apenas colocou sobre a mesa uma pasta simples, sem timbre. Dentro, havia algumas transcrições de áudios e extratos bancários de contas no exterior. Não eram as provas da fundação, eram as provas dos crimes maiores. A fraude de seguros de Verônica e o suborno do marido de Solange. O recado foi dado de forma fria e profissional. Minhas clientes têm a opção de continuar o processo, mas se o fizerem, a defesa da doutora Clara exigirá a abertura de todas as investigações sobre o histórico financeiro de Solange, Vasconcelos e Verônica Moura nos últimos 20 anos. Pensem bem, se o processo for retirado em 24 horas, o material que está nesta pasta será mantido sob sigilo. Para Solange e Verônica, o dinheiro podia ser reposto, mas a humilhação pública e a ameaça de cadeia eram insuportáveis. Elas não queriam que o mundo soubesse como suas fortunas foram construídas. No dia seguinte, o processo de calúnia e difamação foi sumariamente retirado. A derrota das socialites foi completa. Elas não foram presas, mas foram condenadas ao ostracismo social que o Pará ela-asse. Era uma prisão muito pior. Solange e Verônica, que viviam para o status, desapareceram. Solange se mudou para a Europa, dizendo que precisava de um descanso. Verônica fechou o sorriso de porcelana e se dedicou a uma vida reclusa, gastando o que restava da fortuna em silêncio. Clara não tinha destruído a vida delas, mas havia neutralizado seu poder e garantido que a sujeira delas ficasse onde devia, no passado. A paz e o novo Nordeste. Com um caminho limpo, Clara e Dr. Arnaldo puderam finalmente focar 100% na missão. O trabalho foi duro, mas gratificante. O novo conselho era composto por gente que entendia que caridade é trabalho,
não passarela. A Fundação Dominguinhos floresceu. Os abrigos foram reformados, as crianças tinham material escolar novo e os idosos recebiam atendimento médico decente. Clara, a forasteira, havia se tornado uma heroína silenciosa. Ela não buscava holofotes. Ela buscava planilhas em ordem. Um ano depois do fatídico jantar de Natal, a Fundação Dominguinhos celebrou o seu primeiro aniversário de transparência. O evento foi simples, realizado no pátio da creche, com as crianças cantando. Não havia champanhe, mas havia alegria genuína. Clara estava sentada ao lado do Dr. Arnaldo. Ele, agora, a considerava uma filha. Você não só salvou a fundação, Clara, ele disse, observando o sorriso das crianças. Você me salvou, você honrou a memória de Lúcia de uma forma que eu jamais conseguiria. Clara sorriu. Ela havia encontrado seu lugar. Ela não tinha se adaptado aos costumes de corrupção da elite, mas havia conquistado o respeito dos que importavam. Ela descobriu que o Nordeste era muito mais do que a superficialidade de Solange e Verônica. Era um lugar de gente forte, de fé profunda e de uma fome imensa por justiça. Ela decidiu que ficaria. O contrato de consultoria havia acabado, mas ela aceitou o cargo de diretora executiva permanente. Naquele mesmo dia, enquanto Clara andava pelo jardim, ela viu Sebastiana, a faxineira, varrendo discretamente. Sebastiana levantou os olhos, encontrou o olhar de Clara e deu um sorriso leve, quase imperceptível. Não houve palavra, não houve confissão, apenas um aceno de cumplicidade e gratidão. Clara entendeu. Ela não estava sozinha na sua luta por dignidade. A carta anônima não foi apenas uma arma, foi um chamado. Um chamado para que a ética prevalecesse, para que o bem fosse feito de forma limpa e para que, no fim das contas, a verdade, mesmo que sussurrada por um anônimo, fosse a força mais poderosa contra qualquer mármore, qualquer dinheiro velho ou qualquer poder social. E assim, minha gente, a história da forasteira que enfrentou a elite e venceu com a força de uma planilha e a coragem de um segredo se encerra. A Fundação Dominguinhos seguiu em frente, e Clara provou que, mesmo no calor do Nordeste, a integridade é a coisa mais refrescante que pode existir. E o Natal, a partir daquele ano, foi celebrado não com ostentação, mas com a paz de quem tem a consciência limpa e o propósito realizado. De 1 a 10, que nota você daria? Deixe nos comentários. Assim, saberei que chegou até o final e o quanto esta história emocionou você. E se ainda não fez, deixe seu curtir. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem aprecia histórias com lições de vida. Obrigado por estar aqui e até a próxima.